Na verdade, a liderança, ela se forma com o tempo. Mas você precisa, certamente, ter um pendor para poder aprimorar essa liderança. Você não nasce com ela, mas, às vezes, o trabalho é facilitado, como no meu caso, porque eu nasci numa casa de políticos, tanto pela família do meu pai como pela família da minha mãe. Então eu, desde garoto, acompanhei aquele processo político, as reações, desde as reações femininas, que são sempre mais exasperadas, às reações mais tranquilas do meu pai, que era um homem conciliador. Então isso me ajudou muito, porque quando eu passei a ter atividade político-partidária, político-administrativa, eu já tinha um conhecimento básico. Depois fui conhecendo as pessoas, saber lidar com as pessoas, procurar convencê-las sem incomodá-las, procurar, de certa forma, unificar o pensamento do grupo que você pertence. Isso é uma questão fundamental para você exercer a liderança. Na verdade, eu comecei esse exercício quando fui muito moço, exercer o cargo de vice-governador. Foi numa época em que os políticos procuravam manter a sua liderança política no estado de Santa Catarina sem entregá-las aos militares. E aí houve o acordo entre duas correntes muito fortes, de então, que era o PSD e a UDN, e um ajuste dentro do novo partido que os antigos tinham sido extintos, a Arena. Quando eu fui para a vice-governança, nós tínhamos a bancada da Arena do PSD e a bancada da Arena da UDN. Então, a minha primeira tarefa era conseguir liderar a bancada da UDN. Esse foi o meu primeiro grande exercício. Depois, numa segunda etapa, me coube liderar a Arena como um todo. Quando conseguiu-se a formação realmente de uma via única dentro do partido, eu pude liderar o partido todo, evidentemente sempre consultando os mais velhos, os mais experientes, que isso é fundamental. Ninguém consegue exercer liderança se não tiver também o bom senso de conversar com aqueles que podem lhe ajudar na liderança. E nunca se deve impor. E sempre partir do princípio que o adversário não pode se tornar inimigo, porque ele pode ser o amigo do futuro. Olha, eu acho que você manter um bom relacionamento com a imprensa é fundamental para a atividade política. Agora, não deve-se fazer política pela imprensa. Todos aqueles que fazem política pela imprensa anunciam o que conversaram ou o que vão conversar, não conseguem chegar a um bom fim. Você deve ter o contato amigo com a imprensa, mas notificá-la quando realmente as coisas já aconteceram. Isso é fundamental para que não seja um instrumento de modificação de pensamentos entre os liderados ou entre aqueles que conversaram. Eu me lembro que quando o presidente do PDS, que era o Sarney, renunciou à presidência do PDS, eu era o primeiro vice-presidente, e tudo foi combinado.
nada foi dito, mas foi tudo acertado e por isso deu certo. Naquele mesmo dia eu recebi um telefonema do Dr. Ulisses Guimarães, que era presidente do PMDB, e dizendo que gostaria de conversar comigo. Eu disse, não, eu vou ao seu gabinete, Dr. Ulisses, não tem o menor problema. E fui ao gabinete dele. Conversamos 40 minutos, programamos uma nova conversa à noite no meu apartamento. Na hora que encerramos essa conversa na Câmara, ele me disse, agora vamos combinar o que é que nós vamos dizer para a imprensa. Aprendi um bocado nessa visita. Olha, eu acho que houve uma queda de valores muito grande na classe política. Então, a imprensa investigativa, ela passou a ser preponderante. Naturalmente, em função da falta de qualidade na classe política. Então, o que nós estamos vivendo hoje é muito triste. Nós estamos sentindo um país que foi assaltado e uma porção de entes políticos se misturando nesse assalto. Então, a imprensa tem a obrigação de realmente ser investigativa no momento em que a investigação é absolutamente necessária. Ele é um instrumento para os próprios órgãos adequados poderem avançar no que diz respeito aos políticos fraudulentos. Na verdade, os partidos políticos, eles perderam muita substância e, em função disso, perderam também a credibilidade perante a sociedade. A legislação é um dos fatores. Essa permissividade de criação de partidos políticos é um instrumento contrário à própria democracia e à consolidação dos existentes. Os partidos maiores, cito aqui o PT, ele está em vias de chegar ao fundo do poço pelos descalabros cometidos pelos seus líderes. O PMDB é muito mais uma federação do que um partido. Cada estado representa uma ideia e uma posição. O PSDB tem mais cacique do que militante. O DEM sofreu um cisma que o diminuiu para menos da metade. Então, os partidos políticos são frágeis e não têm um sentido ideológico. Uma rearrumação disso era muito importante para a democracia brasileira. Olha, primeiro houve uma diminuição de qualidade, volto a repetir. Eu, quando cheguei ao Senado, eu levei 3 meses para fazer o meu primeiro pronunciamento. Cuidadosamente, eu era um ex-governador. Mas por quê? Porque eu encontrei lá o senador Luiz Viana, o senador Afonso Arinos, o senador José Sarney, o senador Nelson Carneiro, o senador Roberto Campos, para citar nomes mais altos, o senador Jarbas Passarinho, todos da mais alta expressão. Então havia um cuidado dos novos em fazer primeiro um aprendizado. No meu retorno ao Senado, o primeiro mandato começou em 83, o segundo em 99, eu encontrei um Senado completamente diferente. Mas ainda não o Senado de hoje. Porque o Senado de hoje a gente vê uma série de senadores aí, subjúdice. Eu não presenciei no período do meu mandato, pelo menos visível, nenhuma desonestidade dentro da casa. Então, essa perda de qualidade, eu não sei como é que vai ser recuperada. Há políticos jovens
que tem habilidade, tem liderança, não é? Você poderia citar algum? Olha, eu cito, por exemplo, infelizmente morreu, que era o Eduardo Campos, não é? Mas você tem o Eduardo Paes, que é um político jovem, que está fazendo uma grande administração. Só para citar, eu tenho boas referências do prefeito de Recife, o Geraldo Júnior, não o conheço, mas as referências são boas. Não há espaço para essas lideranças mais novas crescerem, e alguns já cresceram, o Kassab é um exemplo de crescimento, mas o que ainda nós não temos é um conjunto de forças novas que renovem a política brasileira. São poucos. E isso é muito ruim para o país. A reforma política não sai, porque as pessoas que estão lá querem que tudo permaneça como está, que assim eles chegaram ao Congresso. Daí porque não há avanço. Agora, eu espero que a Operação Lava Jato, que essa condução forte no combate à corrupção e na busca dos culpados verdadeiros, ela seja um instrumento para que haja uma modificação na política brasileira. Eu, quando cheguei ao Senado, em 99, eu mandei buscar um documento que tinha sido feito no próprio Senado, a pedido do presidente, sobre o estudo da reforma política. E com base nele, nós começamos a examinar, no caso, o PFL e o PSDB, que eram os partidos principais do governo Fernando Henrique, como chegar à reforma política sem necessidade de quórum qualificado, ou seja, através de modificações legais. E chegamos a um conjunto de modificações legais que nos levavam à fidelidade por filiação. Ou seja, quem mudava de partido não perdia o mandato, mas ficava 4 anos impossibilitado de concorrer à eleição para um novo partido. As listas partidárias, que eram a única maneira de você chegar ao financiamento público. Porque você não tem como fazer financiamento público de campanha num processo que não seja de responsabilidade do partido. E o partido não pode estar distribuindo dinheiro para candidato. E só através de listas isso seria possível. O voto distrital misto. Havia já uma decisão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, considerando constitucional a mudança através de lei ordinária. E esses pontos da reforma política foram votados todos no Senado e foram para a Câmara. E na Câmara houve inclusive pedido de urgência. Mas houve uma disputa entre o deputado Inocêncio de Oliveira e o deputado Aécio Neves. E ambos se comprometeram com os pequenos partidos de não levar adiante a reforma. Conclusão, ficou no limbo toda aquela votação do Senado e mais tarde, já depois, em outra legislatura, tudo aquilo que foi construído foi automaticamente para a lata do lixo, arquivado. A refundação se deu num modelo que foi feito pelo Partido Popular Espanhol. Ou seja, o Partido Popular Espanhol, ele, na sua criação, teve líderes que tinham participado no governo
do general Franco. Então, os outros partidos sempre acusavam o partido que se tornou o Partido Popular de ser uma extensão da ditadura do Franco. Nesse modelo, como o PFL era muito acusado, nós entendemos que primeiro deveríamos dar um caráter forte à parte ideológica, fazendo a defesa do social liberal. Não é? Um dos grandes teóricos era o vice-presidente Marco Maciel. E dentro dessa ideia do social liberal e das reformas que o país precisava, foi feita a refundação do PFL, que foi apresentada, inclusive, numa reunião da Internacional Democrata de Centro, presidida pelo presidente José Maria Aznar, que foi quem fez a refundação do PP espanhol. Então, era uma linha traçada e que se completaria depois com uma mudança do próprio nome, até porque, quando foi formado o PFL, ficou claro no Estatuto que aquele nome era provisório. Então, para completar a refundação, nós convidamos o professor Lavareda para fazer uma pesquisa de qual o nome mais adequado. E nessa pesquisa surgiu o nome Democrata. Daí a mudança para Democrata. Com a mudança para Democrata, concluída a refundação, eu achei que era o momento, já que eu já não pretendia disputar uma nova eleição, também não deveria participar à frente do partido. E teria que procurar alguém que fosse liderar essa mudança. O meu escolhido foi o Gilberto Kassab. Mas, quando eu vim conversar aqui em São Paulo com ele, ele pediu para ter uma conversa com o José Serra, que era o prefeito, ele era vice-prefeito. E o Serra foi muito contra, porque dizia que no momento em que ele se tornasse um político nacional, a sucessão seria muito difícil para ele Kassab. Daí, então, a opção pelo Rodrigo Maia, que era o líder da bancada, uma bancada jovem. E foi feita, então, a mudança. Depois houve uma divisão forte dentro do partido, que redundou na sua diminuição. O Kassab formou o PSD, ficaram os remanescentes, presidido por uma figura que eu prezo muito, que é o senador José Agripino, e eu achei que a melhor maneira de contribuir, não para a briga, mas pelo menos para a paz, era me desligar, me desfiliar e levar a minha vida sem mais participação político-partidária. Na verdade, havia uma divisão em determinados momentos. Eu sempre acompanhei o senador Marco Maciel. Nós, permanentemente, tínhamos sempre o mesmo pensamento. E, às vezes, o Antônio Carlos, com a sua maneira mais forte de agir, ele discordava. Mas a verdade é que nós mantínhamos a maioria do partido. A grande perda do partido, que foi realmente aquilo que mais prejudicou o PFL e depois o DEM transformado, foi o do Luiz Eduardo, que era um político de alta qualidade, que sabia trazer ideias novas, criativas e que, na minha opinião, teria sido o presidente da República. No presidencialismo, tem que se procurar sempre participar disputando a presidência. E nós não tivemos essa felicidade, porque o Luiz Eduardo morreu quando se preparava para ser governador da Bahia para uma segunda etapa. E eu tenho a sensação até hoje que ele também era o preferido do presidente Fernando Henrique. Agora,
o fracasso posterior foi a falta de união entre os mais jovens na condução do partido. Isso não estava realmente na minha previsão, mas aconteceu. Faltou liderança. O senador Maciel chegou a falar uma vez que o PFL precisava das bases, que ele era um partido de quadros. E o senhor mesmo mencionou, né, que sempre teve essa coisa do PFL ter alguma ligação com a ditadura e principalmente de ser um partido fisiologista. Como que o senhor vê isso? Era um partido fisiologista? Quando perdeu os cargos no governo aconteceu isso? Nós tínhamos a preocupação de indicar só pessoas que tivessem condições técnicas para o exercício do cargo e pessoas éticas. Tanto é que não nos incomodamos com aqueles que nos representaram nos governos. Não havia fisiologia. O fisiologismo existe hoje, em que as pessoas nomeiam para poder obter vantagens. Nós era uma nomeação para afirmação de que o partido tinha quadros e que podia contribuir corretamente com uma administração. Olha, eu acho que o Bolsa Família teve nascimento no governo Fernando Henrique. E quem criou o fundo para acabar com a miséria foi o senador Antônio Carlos Magalhães. E quem relatou esse fundo no Congresso, na Câmara, foi o deputado Roberto Brant, uma das figuras mais brilhantes que passou no Congresso Nacional. E eu acho que o que fez perder essa liderança do PFL, em parte, foi a falta de boa comunicação e a extraordinária comunicação e cara comunicação feita pelo presidente Lula. No momento em que os meus companheiros de Santa Catarina, onde o PFL era forte, bem organizado, decidiram acompanhar o prefeito Kassab, eu não poderia me colocar contra, até porque eu achava que tudo tinha ocorrido não por culpa do Kassab, mas por culpa dos outros. Eu não vou citar, não há razão para isso. E, naturalmente, com isso eu fiquei inibido, porque todos meus companheiros do Estado foram no PSD. E eu achei que o melhor era ir para casa. Eu pedi a desfiliação, fiz uma carta ao senador José Agripino. O PFL teve um crescimento anormal no governo Sarney, onde entraram quadros que não tinham nada a ver com a fundação do PFL. E isso fez com que houvesse um crescimento artificial, que depois voltou à normalidade. Eu hoje vejo, por exemplo, o PMDB é o maior partido do Senado, com 18 senadores. Nós chegamos a ter 21. E chegamos a ter mais de 100 deputados. Depois houve uma queda em função da cooptação no governo do PT, que ficou depois muito clara, com o mensalão. E, com isso, o partido encolheu, mas não encolheu de forma a deixar de ser um dos 4 maiores partidos. Agora, depois da divisão interna, aí sim o PFL sofreu uma queda maior. E o Democratas?
Porque o democrata, sim, teve uma queda, eu fiz um estudo, ele teve uma queda de 79% no número de eleitos, agora está com 22 deputados. Como que o senhor vê isso? O que aconteceu? Bem ou mal, é o PFL. Na verdade, o que aconteceu foi que ficaram, principalmente no democrata, os que querem ter um partido para si, nos estados. Não tem interesse em criar o partido, em reforçar o partido. Tem interesse em manter o seu mandato. E isso são vários os exemplos dentro do democrata. E isso é uma das razões pelas quais é muito difícil ele voltar a crescer. Muito consciente na minha decisão, que foi solitária. E com a minha decisão, eu pude abrir um espaço para um companheiro meu, jovem, que se elegeu senador no meu lugar, que foi o Raimundo Colombo, e depois se tornou governador do estado. Então eu acho que na renovação em Santa Catarina eu fui bem sucedido. É verdade. Agora, volta jamais, isso política para quem pode ter paciência para exercê-la, né? O Tancredo, que foi um grande político, respondendo a uma pergunta de uma jornalista sobre o que precisava para ser um estadista, ele repetiu 7 vezes a palavra paciência, para depois dizer: minha filha, pode escolher as outras 3. Nossa. Então essa paciência, com o tempo, a gente não vai tendo mais. E a gente tem que ter juízo e sair na hora certa. Os que não saíram na hora certa, no fim, acabaram mal sucedidos. Eu acho que o tamanho do Estado tem sido um dos fatores fundamentais para o nosso desequilíbrio, para o déficit público. Quando as pessoas que exageram no tamanho do Estado se veem recriminadas, eles dizem que os outros são os defensores do Estado mínimo. Não. Nós queremos o Estado necessário. Isso é que é fundamental. Para que esses cargos em comissão toda? Para premiar os incompetentes do Partido dos Trabalhadores com cargos que eles não estão habilitados? Isso é que normalmente nós condenamos. O Estado tem que ser o necessário para poder prover especialmente educação, saúde, segurança. O Estado empresário ele não dá certo. E está aí a Petrobras, para mostrar que o Estado empresário é um Estado sujeito à corrupção política, a cartéis e a assaltos como ocorreram com a Petrobras.